Olá, gente, boa noite. Vamos agora começar com a nossa live. Vocês sabem que eu estou fazendo uma, duas lives no máximo por semana. Eu adoro encontrar com vocês aqui, acho que é um momento muito especial. E nosso assunto de hoje é um assunto assim que eu vou confessar para vocês, ter me deixado em certa perplexidade. É verdade, porque nós vamos falar sobre uma coisa assim essencial para todos nós, a alma. O que é a alma, né? É uma pergunta que existe desde a antiguidade. A gente fica se perguntando para onde vamos, né? De onde viemos. Essas são as perguntas essenciais ao ser humano. Da onde vamos, para onde vamos, por que viemos, né? Então, esse livro que eu vou mostrar para vocês, do Rodrigo Alvarez, Alma, que é a nossa entrevista de hoje, vou chamar o Rodrigo Alvarez já já, o passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. Rodrigo Alvarez eu já entrevistei aqui, ele escreveu também uma série sobre Jesus Cristo. Aliás, tem um livro belíssimo sobre a vida de Maria, que eu tenho uma amiga que já me mandou várias notícias sobre esse livro. E Maria Madalena também. Ele se dedicou muito tempo a trabalhar sobre esses temas, porque morou muitos anos em Israel. E jornalista da Rede Globo, escritor com 11 livros. Eu vou chamar agora o Rodrigo Alvarez para a gente falar sobre o que significa esse livro dele. Gente, ficção científica, viu? Avatar, coisas assim que a gente jamais poderia imaginar que podem acontecer. E já algumas já estão acontecendo. Então vamos ver aqui o Rodrigo Alvarez, se ele já entrou, porque é um tema muito instigante. Chamei agora ele. Rodrigo entra. Ele não mora no Brasil. Se eu não me engano, ele mora na França. Ele vai me corrigir quando entrar. Estou esperando ele entrar aqui. Já entrou, mas ainda não apareceu aqui, Rodrigo. Vamos ver, às vezes é assim, né? A gente sabe como é que é essa entrada aqui. Oi, mas você não está entrando, Rodrigo. Vou chamar você de novo. Vamos ver. Eu sei que você está aí, mas você não entrou ainda. Você parece coisa de espírito, né? Onde é que está? Mas você ainda não entrou. Cadê? Para mim ainda não apareceu o Rodrigo aqui. Entrou, mas cadê você que não está entrando aqui para mim, Rodrigo? Agora. Agora entrei. Agora você entrou. Eu tava, mas o Instagram não me achou. É um suspense, sempre isso, vou te contar. Ó, prazer estar aqui com você de novo, Rodrigo. Prazer, meu irmão. Peguei esse livro aqui, fiquei assim, abismada com tudo que você escreveu. Essa é a palavra correta, porque a gente vê que a ficção científica não é nem um pouquinho longe da realidade que nos aguarda no futuro, com tudo que você escreveu. Cada vez mais perto, né? Cada vez mais perto, e essa tentativa de definir, né, a alma, o que é essa energia, né, o que é essa, vamos dizer, essa consciência que nos define como ser humano, para mim é a coisa mais instigante. E você coloca várias coisas aí, eu queria que a gente conversasse então, por que você resolveu escrever esse livro Alma, tão instigante nesse momento? Olha, bom, primeiro, Márcia, eu comecei a entrar nesses assuntos. Primeiro, lá atrás, quando eu comecei a pesquisa sobre a história da religião, é inevitável, né? Um assunto que é central nas religiões. Então, quando eu fui me dedicar ao cristianismo, me dediquei muito ao judaísmo também, foram as duas religiões que eu estudei mais a fundo. E ao longo de todos esses anos, estudando a história das religiões, a questão que você se coloca antes de qualquer coisa é a alma. E aí você começa aí a voltar mais no tempo, a tentar entender de onde nasceram as religiões, você descobre que a ideia de alma também estava lá atrás. E aí, em 2019, eu lancei a minha primeira ficção, que foi o romance O Primeiro Imortal, que tratava de imortalidade, que é um tema que sempre andou junto com a ideia de alma, né? A pergunta sobre haver não ou não vida após a morte. E esse livro, que foi escrito ao longo de muitos anos, me fez pesquisar muito sobre a alma. Eu quis entender o que pensaram os primeiros filósofos, né? É possível saber
o que pensava o homem das cavernas, o Homo sapiens de 60 mil anos atrás, sobre a alma? Ele já pensava que a gente tinha alguma coisa além de apenas matéria? Né? É até uma cena interessante de imaginar as pessoas reunidas em volta do fogo, morre alguém. O que é que eles pensaram 60 mil anos atrás? A gente não sabe porque eles não deixaram nada escrito, né? Infelizmente, só temos desenhos. Mas os desenhos dizem alguma coisa, os fósseis falam muito, e os antropólogos e os arqueólogos, os paleantropólogos, começam a tentar entender também e descobrem isso já, com certeza, 12, 15 mil anos atrás, que em algum momento a gente começou a dizer, olha, não é só isso. Existe algo que sai do corpo no momento da morte, e esse algo vai para algum lugar. E essa coisa que a gente agora chama de alma, que já teve outros nomes ao longo da história, né, dependendo de cada língua, essa coisa talvez viva eternamente. E assim a gente foi construindo uma maneira de pensar que chegou até nós. Passou pelos egípcios, passou pelos filósofos gregos. Os filósofos gregos emprestaram muito do que eles pensavam ao cristianismo. O cristianismo trouxe até nós. Agora, a pergunta que eu me fazia e me faço, a gente tem alma? Pois é, ô Rodrigo, você pulou, assim, você já fez um apanhado geral de tudo isso, muito bom. Eu acho incrível que no seu livro você coloca Platão, Epicuro, como pessoas que já transitavam nesse universo da discussão da alma, né, da imortalidade da alma, de que para onde a gente vai, né? A gente sabe que a cultura judaica absorveu esse conceito de uma alma imortal, né, que a gente vai para algum lugar, a alma se refaz, a gente vai, não desaparece no espaço. Mas o que pode ter dessa alma que, vamos supor, mesmo que ela não seja a alma imortal que a gente imagina que é, mas que seja uma força do nosso, vamos dizer, da nossa consciência, o que faz a gente acreditar que a gente um dia vai poder digitalizar essa consciência, que é uma das coisas mais fantásticas que você colocou no livro, né? Que cientistas já estão pensando nessa possibilidade, e depois você vai falar também sobre a questão de transplante de cabeça. Isso aqui eu fiquei me sentindo vendo um filme de Frankenstein. E a questão é que a gente vai ver, eu e você vamos ver acontecer o primeiro transplante de cabeça. Isso vai acontecer em breve. Isso é uma coisa aterrorizante, de certa forma, você não concorda? Pode ser que Olha, tenha uma coisa muito boa nisso, mas é uma coisa assim de cortar o ser humano de cortar, na sua com essência. certeza pode nos reservar surpresas desagradáveis, né? Até porque, como o livro também vai mostrando isso, né? A gente sabe hoje que a memória da gente, a memória é muito a nossa alma, né? Se a gente for pensar, né? Nós somos a nossa memória, né? Somos a nossa memória. As nossas experiências. Então, a ciência hoje sabe com muita clareza que a memória não está só no cérebro. A memória está no coração com muita intensidade. Não é à toa que a gente dá tanto valor ao coração, né? Que a gente tem um sentimento no coração, que a gente se refere ao coração para a poesia toda, né? Baseada na ideia do coração como o lugar onde as emoções acontecem. É porque existe memória aqui. Existe memória no intestino. A ciência já sabe também que o intestino nos leva até a comida. Olha que coisa maravilhosa. Agora, se eu separo a cabeça do corpo, quem é essa pessoa? Vamos supor, numa hipótese muito doida aqui, que fosse a sua cabeça no meu corpo. O que seria essa pessoa? Eu pensaria nas coisas que você fez ou nas coisas que eu fiz antes, né? Então, assim, é muito complexo, mas vai acontecer. Quais registros estariam comandando um corpo de cabeça transplantada, né? O Aí, cérebro ou os organismos que mantêm as lembranças intrinsecamente dentro dos seus átomos, né? Então, a conclusão que a gente é levado a chegar, naturalmente, eu diria, não será a mesma pessoa. Nem a pessoa A, nem a pessoa B. Vai ser uma terceira pessoa, que é o resultado da união daquelas duas. Agora, é mais complexo. Você cita aqui esse cirurgião, neurocirurgião italiano, Canavero, se eu não me engano. Sérgio Canavero, que está à frente dessas experiências, vamos dizer assim. E o que segura um pouco toda essa transformação seria a questão moral e ética, então. Exato. Na verdade, como é que não você é uma vai questão... fazer uma coisa dessa?
A questão não é do Dr. Canavero, eu conversei bastante com ele para o livro, né, para entender o que ele pensa, o que ele pretende, e ele me coloca claramente, eu não fiz isso ainda porque existem pressões muito fortes sobre mim. Eu não consigo ainda fazer isso porque o mundo não permite que eu faça. Mas ele vai chegar e provavelmente vai conseguir. Eu acho sempre complicado, né, Márcia? A gente sabe disso. A gente, recentemente, em 1967, aconteceu o primeiro transplante de coração. As pessoas que eram adultas naquela época, que discutiram isso naquela época, também ficaram chocadas com essa ideia. Imagina o quanto elas refletiram, né, sobre justamente as emoções que vêm com o coração. E o que a gente vê hoje? Tem relatos de pessoas que tiveram transplante que sentem as coisas da outra pessoa. Ela tem vontade de comer o que o dono do coração tinha vontade de comer. Ela lembra... Teve um caso, é claro que a gente não pode se basear num único caso, mas tem um caso, uma referência, que foi documentada cientificamente, de uma pessoa que conseguiu ajudar a polícia a revelar um assassino. Você coloca isso no livro, muito interessante. Então, de novo, lá atrás também houve muito espanto com a ideia de transplante do coração, como eu e você nos espantamos com a ideia de transplante de cabeça. Eu acho mas uma é provável que a gente veja. Meio filme de terror, na verdade, porque ele já fez isso em animais, né? Ele já transplantou. Já fez. Tem uma tentativa antiga, né? O ser humano sempre tentou fazer isso. A gente sabe que muitas vezes isso foi feito e ninguém soube, porque não deu certo e ninguém contou nada. Esses anatomistas do século XIX faziam tudo que tipo de experiência. Não é à toa que a Mary Shelley, do Frankenstein, escreveu esse livro naquela época. Teve transplante de cabeça de cachorro, que deu certo, de camundongo, que deu certo por um tempo, e assim vai. Mas por que eles fazem isso? Eu acho que isso é importante. Porque se você transplanta a cabeça para um corpo mais jovem, você, em tese, você pode continuar fazendo isso. Um dia você vai transplantar só o cérebro e nós poderemos ser imortais, atingir a imortalidade de uma outra maneira. Você viu aquele filme Corra? Que é justamente isso, é um filme que ele faz um transplante de cérebro. É um neurocirurgião que faz transplante de cérebro. Foi um filme fantástico. E é um filme que traz essa realidade. Agora, com relação à imortalidade e à digitalização da mente, vamos dizer que não seria nem a alma, da mente, como é que seria isso? Porque você aqui no livro coloca que, de alguma forma, a pessoa acaba sendo uma energia que pode chegar às estrelas, mas não no seu próprio corpo, mas apenas como informação. Em termos de sonho científico, né, meta científica, essa é uma realidade de hoje. Tem cientistas, tem físicos, neurocientistas e muita gente da área de computação acreditando e trabalhando para isso, para que um dia a gente possa pegar isso. Eles também dizem que vai acontecer em breve, porque as pesquisas estão em andamento. A mente de uma pessoa, e aí quem entender que em vez de mente é uma alma, a gente vai falar em alma, ou seja, é transcrever aquilo que faz você ser você, e transferir isso em forma de dados digitais para um outro meio. Esse meio poderia ser um computador, obviamente vai ser um computador, mas ele pode ter a forma de um disco rígido, ele pode ser uma caixinha preta, ou ele pode ser um cérebro sintético. Então, começamos com um cérebro sintético. Se eu posso transplantar o cérebro de uma pessoa para outra, será que eu posso transplantar um cérebro sintético para um corpo biológico? Ou não, talvez seja melhor o contrário, eu transplantar um cérebro biológico para um corpo sintético. Aí você chega a uma terceira hipótese. E se eu não precisar mais de corpo? Aí está a beleza disso tudo, Márcio. Olha só. Vamos chamar de profetas de hoje, né? Aqueles que estão vendo o futuro hoje, que estão nos apresentando o futuro, certos ou errados, porque a gente sabe que profecias nem sempre se cumprem. Esses profetas que dizem que a gente vai um dia transferir a nossa consciência para um meio digital, eles estão voltando ao que disse Platão, que um dia nossa alma vai sair desse corpo e vai tomar a forma que ela quiser. O que é o espiritismo se não for também isso? Nossa alma não sai do corpo e se transforma num espírito, ou seja, ao sair do corpo deixa de ser alma, passa a ser um espírito e segue o caminho que ela quiser seguir. O que eles estão dizendo é, eu não vou precisar mais desse corpo, eu posso ser um holograma. Então eu pego essa tampinha aqui
ou esse mais bonito ainda, esse peso de vidro aqui, e faço aparecer aqui na frente aquela pessoa. Tem um russo, o Dmitry Pskov, que não é nenhum doido, ele está tentando fazer isso, que diz que ele vai ser o primeiro holograma em 2045. Então ele apareceria aqui para mim. Eu não acredito, acho que o prazo dele é um exagero, sempre tem, né? Eu acho que sempre tem uma dose de vaidade nisso, tem um desejo de que isso aconteça antes do que é possível, mas assim, tudo bem, se não for 2035, 45, for 2075, é logo ali. Então... Rodrigo, que mundo vai ser esse? Porque o mundo, hoje em dia, a gente sabe, a gente vive em universos paralelos. A gente tem um mundo super, ultra técnico, mas a gente tem lugares tão primitivos no nosso planeta, né? E a gente vê coisas tão primitivas como acontecendo agora no Afeganistão. Quer dizer, então é um mundo que vai ser tão diferente. Quer dizer, vão ter seres humanos completamente diferenciados, que vão até deixar de serem seres humanos, né? Porque uma pessoa que coloca a sua consciência num mundo digital, ouvir um holograma, ele não é mais um ser humano, ele é um outro ser, né? Não pode ser chamado de Homo sapiens, a gente tem certeza disso. E a questão que eu coloco aqui para a gente será que a gente já não está se tornando essa pessoa, Márcia? Repara bem, quanto que eu e você e todos que estão nos acompanhando aqui já delegamos para o computador? Quantas atividades que você fazia, como, por exemplo, lembrar o telefone de alguém, como, por exemplo, aprender um caminho, aprender muitas coisas. Quantas coisas a gente já transferiu para o computador? Então, se você reparar bem, o processo já começou. A gente já está deixando de ser Homo sapiens hoje. O processo ainda não terminou, mas está em curso. Eu diria com muita chance de acertar que daqui a 200 anos, quando olharem para trás, é possível que digam que em 2021 a gente já não era o Homo sapiens de antes. A gente já estava se transformando nesse outro Homo alguma coisa, ou nem Homo, Digi alguma coisa, seja qual o nome que fosse inventado para isso. Porque a gente já não é mais o que era 20 anos atrás. Então, o que vai acontecer em 2045? É possível. Nossa, mãe. Eu também vi aqui no livro que você falou sobre a extensão do telefone celular, que algum cientista conversou com você, que a gente já usa esse telefone celular como uma extensão do próprio corpo, né? Uma inteligência, né? A gente fica ligado o tempo todo, a gente já sabe disso, está na mão o tempo todo. Mas que a gente poderá ter eletródutos, uma espécie de eletródo no cérebro, e a comunicação nem vai mais passar por um celular na mão. Vai ser exatamente interno e a gente vai fazer todas as funções que o nosso celular atualmente faz com o nosso cérebro comandando. E você sabe, isso é o mais óbvio, né? Assim, se você pensar, de novo, né? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar friamente. A tecnologia já está no laboratório. Hoje já tem sondas que são colocadas em pacientes com algum tipo de problema cerebral. As sondas entram lá embaixo, atravessam todo o cérebro, ficam implantadas ali, são finos, né? São agulhas um pouquinho mais grossas do que agulhas e ficam ali. E se comunicam com o cérebro. Ou seja, a gente já tem comunicação cérebro-máquina hoje. Não é uma irrealidade. Já colocaram chips dentro de pessoas e todo dia tem sido feito isso em laboratório para testar, isso continua sendo feito. Esses chips comandam braços eletrônicos, teve um francês que caminhou no laboratório porque tinha um chip conectado ao computador, e ele tinha um exoesqueleto e ele movimentava porque ele não mexia, não tinha movimento nos braços e pernas. Então, a conexão homem-máquina, humano-máquina já existe. A inteligência para fazer essa comunicação e a nossa necessidade já está colocada, a gente já quer a máquina. Ela já está no nosso ouvido, ela está no nosso peito, ela está no nosso bolso. Não é natural que ela vai entrar em nós, não é o próximo passo? Não está aqui, não está posto. Então, tem hoje pesquisa em laboratório com membranas. Você tira a capa do cérebro, abre o crânio e coloca uma membrana com eletrodos aqui. Esses eletrodos leem seus pensamentos, transmitem isso para a máquina. A máquina devolve outro pensamento para você e você usa esse pensamento.
não está pronta, essa tecnologia não está Meu funcionando, Deus! Meu Deus mas do já céu. está sendo concebida nos laboratórios. Mas olha, uma das coisas que nos diferencia muito da máquina sempre foi o sentimento e a criatividade. Que a gente sempre se acostumou a dizer, a máquina não é criativa, a máquina não tem sentimento. Do jeito que você está falando, a gente vai ser um ser híbrido onde o sentimento e criatividade vai estar numa mão dupla com o mundo digital, né? Com o computador, com a inteligência artificial. E aí não vai ter mais essa diferença, porque sempre eu tenho conversado com pessoas, não, o que vai ser sempre um diferencial vai ser todas as aptidões que a gente tem da criatividade nesse mundo super digital. Mas falando assim... Eu acho difícil dizer que isso não vai acontecer. Você repara como a gente já está mudando nessa direção. Como a gente já está, de novo, delegando muitas de nossas funções para o computador. Por outro lado, estão desenvolvendo também, a ritmo de toque de caixa, a chamada inteligência artificial. Calma, ela não existe, né? Eu acho que é o primeiro mito que tem que ser desfeito. Converse com cientistas bastante sérios, vá a fundo, que você vai saber que tudo, por enquanto, não passa de marketing. O que existe é aprendizado de máquina, que é um estágio muito inferior. Mas essas duas coisas estão crescendo em paralelo. Agora, se a gente vai perder as emoções, eu não sei. Será que você acha que a gente vai deixar de sentir porque está conectado à máquina, ou a gente só vai ser mais poderoso? Eu acho que a máquina pode começar a sentir. Eu acho Aí, contrário. sim, Eu acho que a aí... máquina pode começar a sentir e a máquina pode começar a ser tão criativo como o ser humano. E aí a gente perde o nosso grande diferencial. É isso que me Esse preocupa. é o pavor da ficção científica, né? O livro, é verdade. Aliás, é legal notar isso. O livro que inventou a palavra robô, chamado RER, é um livro de um tcheco, está fazendo 100 anos agora que essa palavra existe. E esse livro previa exatamente isso. O primeiro livro que inventaram sobre robôs era prevendo que o robô adquiriria inteligência e esse pesadelo que a gente já conhece, né? A máquina se torna mais inteligente que nós e nos domina. E tem milhões de filmes assim, né? Que a gente Agora, já vê o tempo todo. Pois é, mas tem muita gente acreditando que isso está quase acontecendo. O Elon Musk, né, o bilionário Elon Musk, é um dos que morrem de medo disso, acha que isso está aí. Eu acho que não está tão próximo assim. Se você vai conversar com quem está produzindo essas tecnologias, o Elon Musk não é um cientista que produz essas tecnologias, ele é um empresário, né? Acho que é sempre bom diferenciar. Se você vai realmente quem está produzindo, eles vão te deixar, olha, está muito distante o dia em que a máquina vai pensar e vai ser criativa, no sentido criativo mesmo, como nós somos, e que vai, por exemplo, que é o momento definitivo, né? Ter consciência de sua própria existência. Hoje, a gente não consegue nem simular um cérebro humano ainda. A máquina aprendeu muita coisa. Teve o xadrez primeiro, né, com o Garry Kasparov lá sendo derrotado nos anos 90, pelo Deep Blue da IBM. Depois um jogo que não é muito popular no Brasil, o Go, né, a Google fez aquele AlphaGo, que venceu o campeão mundial, que é um jogo que é mais complexo que o xadrez, porque envolve intuição. Então a máquina está evoluindo, ela está chegando mais perto. Mas não há nenhum indício de que ela já seja capaz, ou que esteja prestes a ser capaz de reconhecer a própria existência. Olha, eu ouvi falar de que o grande, vamos dizer assim, pulo seria um computador quântico. Aquele que poderia desenvolver raciocínios e tirar conceitos a partir daí. E tomar decisões. O que você já ouviu? Essa é a maior aposta. Essa é a maior aposta, é o caminho. Se a gente disser, olha, tem um caminho que parece indicar que vai chegar a isso, é esse. Mas mesmo nesse caminho não há nenhum indício. Assim, eu acho importante isso, porque às vezes as pessoas se apavoram. A inteligência artificial... Primeiro, usam para qualquer coisa essa palavra, essa expressão inteligência artificial. Ah, isso aqui é inteligência artificial. Não é nada de inteligência artificial. Se fosse inteligente, a gente já tinha sido dominado. A gente já tinha acabado, provavelmente, né? Aí vem... Tem uns otimistas, né, uns profetas otimistas que falam, não, mas nós vamos criar inteligências boazinhas. Vamos tirar delas aquele mecanismo que pode fazer com que ela nos destrua. Como se tivesse conceito dentro da máquina. É isso. Aí, esse cara está sonhando tanto quanto o Isaac Asimov, o escritor, que em 1950 criou as leis dos robôs, que uma delas é o robô jamais poderá
a atacar um ser humano. Um ser humano, é. Ah, sim, combine com todos eles, né? Combine com os russos, né? Como se dizia antigamente. Combina com os alemães, né? Coisa do Garrincha, se eu não me engano. Então, Agora, ô, Rodrigo, mas e a alma imortal? Esse todo o nosso conceito de alma, né? A gente não está preparado para isso. As religiões existem eu acho e que a gente elas não está nos dão preparado, um Márcia, porque conforto com relação a isso. eu concordo com você que a gente não está preparado, porque a gente, há 60 mil anos, pelo menos, desde que o homem começou a tocar música nas cavernas da Europa, começou a fazer esculturas e a desenhar nas cavernas, desde que a gente criou essa cultura que a gente tem hoje, né, começou a nascer, desde então a gente aprendeu a acreditar que precisava existir alguma coisa depois disso. Que se a gente morresse e fosse só isso, essa vida não teria valido a pena. Talvez a gente um dia precise rever esse conceito. Talvez a gente possa olhar, talvez, para o budismo, para as filosofias orientais, que não foram por esse caminho, né? O nosso pensamento ocidental é muito baseado na necessidade de haver algo depois da morte. Bom, Talvez... eu acredito piamente que existe algo depois da morte. Eu, Márcia. Sim, mas você acredita, e eu não quero aqui de maneira nenhuma disputar nenhuma crença de ninguém, nenhuma pessoa. Eu nunca tentei fazer isso na minha vida, nunca vou tentar fazer, porque eu acho isso um absurdo. Acho que as crenças são para ser respeitadas e ponto. Mas eu só me pergunto, você considera a possibilidade de que talvez essa vida não seja como essa, pelo menos? Que não seja você, Márcia, com esse corpo figurativamente ou imaginariamente? Eu acho que esse é um dos mistérios que a gente só vai conceber e conhecer quando chegar lá. Né? Isso faz parte do mistério da vida e da morte. Agora, olha como é que é interessante, Márcia. Os profetas de hoje, os futurólogos de hoje, os visionários, depende de como a gente quiser chamá-los, eles estão tendo a mesma visão que essa que a gente está falando, que vem lá do Platão, que vem de antes. Eles também estão imaginando uma maneira de eternizar a nossa existência. Só que qual é a diferença? Eles, em algum momento, chegam a uma conclusão, que a gente pode discordar ou não, de que a gente é puramente matéria. E tentam, a partir da matéria, reconceber a ideia de alma para que ela possa continuar existindo em outras formas. O que é isso? Senão a filosofia de Platão, o que nos disse Jesus Cristo, o que nos disse o judaísmo, e assim por diante. Não há diferença. A minha questão é, precisa ser exatamente como a gente acha que é, ou a gente aceita, se for de um outro jeito, essa ideia de vida após a morte e de imortalidade? Porque para os incas a imortalidade não era isso. Os incas imortalizavam as pessoas preservando a memória. E era a memória que fazia tudo naqueles povoados, naquela civilização, ser imortal. Então, existem várias maneiras de a gente conceber a vida após a morte. No budismo, você vai entender que a questão se dá pela preservação, pela transformação da matéria em outra matéria. Ou seja, a minha alma pode vir a estar no corpo de um animal. Posso ser parte de um sapo, de um cavalo, de uma rã, de um tatu, do que for. Isso me desanima dessa vida? Eu não, a mim não. Mas precisaria necessariamente, né? Se a gente pensar que isso pode, realmente a gente pode continuar existindo, mas de outras formas. E aí entra de novo. Agora a tecnologia está oferecendo uma nova forma. Eu só acho meio impossível você estar num estágio de evolução e regredir para uma outra coisa. Eu acho que o natural da vida é a evolução e não a regressão. Então, um ser humano voltar como animal, para mim, não faz racionalmente sentido. Isso sou eu, não é nenhuma religião. Para mim, não faz sentido. Acho que essa questão toda da imortalidade da alma sempre me deixou assim muito curiosa, no sentido de que se a gente desenvolve uma inteligência, um raciocínio, e se a gente não consegue prender ele dentro do cérebro, vamos dizer assim, onde é que está a nossa consciência no cérebro? Né? A nossa consciência está nos nossos átomos, ou a nossa consciência é algo mais imaterial? Olha, entendeu?
Essa pergunta eu me coloquei, né, ao longo do livro várias vezes, e coloquei a diversos, não só pessoas vivas, pesquisadores vivos, como a filósofos do passado, e fui procurar nos documentos mais antigos a que eu tive acesso a origem, né, e respostas para essa ideia. Hoje, se você conversa com neurocientistas, algo muito interessante é você descobrir que aquilo que acontece no nosso cérebro, agora falando que é só de uma questão material, não está especificamente no neurônio, e sim na conexão entre os neurônios. A sinapse. É algo imperceptível. Você capta isso como? Como é que você transforma isso, né? A tentativa de captar isso é um esforço hercúleo dos cientistas hoje. E os passos são de tartaruga. Então, existe algo mágico e místico, e impressionante, e inimaginável e incompreensível. Ainda é incompreensível. Ninguém compreendeu. Eu digo isso no livro. Se alguém disser a você que sabe tudo sobre a alma, não acredite. A gente pode ter crenças, a gente pode acreditar em alguns avanços da ciência, em algumas explicações, e há muitas formas de tentar explicar, mas não há ninguém que explique isso por completo. E não há ninguém que domine isso a ponto de refazer uma alma. Agora, sempre há aventureiros, e aí eu acho que pessoas como Ray Kurzweil, Aubrey de Grey, eu vou falar nomes que são muito conhecidos no Vale do Silício, que fazem sucesso entre os donos de empresas de internet, entre os bilionários do mundo, que fazem sucesso em documentários nas redes de streaming todas aí, cada hora lançando uma profecia diferente, mas essas pessoas, elas chegam ao ponto de ser levianas, porque elas estão prometendo coisas, como esse russo, que nem é um desses profetas, mas ele acaba entrando, que promete que em 2035, ele diz, já vai haver um humano todo sintético, uma pessoa que está dentro de um corpo sintético. 45, holograma. Quantas profecias históricas não se cumpriram? Né? Qual a diferença dessas pessoas para os falsos profetas de antigamente? Eu não vejo diferença nenhuma. Elas estão se aproveitando da nossa dúvida, da nossa necessidade de acreditar em algo, para nos prometer um outro tipo de solução mágica que não está na mesa de laboratório nenhum. Eu vou dizer uma coisa, Rodrigo, esse desejo da imortalidade, de ficar sempre tendo um corpo aqui na Terra, eu acho isso terrível. Acho que a beleza da vida está em ela começar e ter um fim. Porque se a gente começar a pensar que todo mundo vai ter que ficar aqui num corpo plástico, ou robótico, ou hexacorpo, né? Que a gente vai fazer tudo isso para ficar sempre apegado aqui, eu acho isso uma coisa terrível para o ser humano. Não é toa que isso sempre foi visto como um castigo, historicamente. Parece né? um castigo. Aliás, em toda a ficção científica, aqueles um castigo. Vivem como se estivessem vivendo um castigo, né? Porque desde a tragédia grega, isso é castigo. É castigo. Então, essa vontade de se imortalizar, de nunca morrer, eu acho algo que, não sei, eu acho que para o ser humano vai ser uma infelicidade. Eu queria até falar aqui com você, que você colocou aqui na contracapa do livro, aliás, vou mostrar de novo, que é muito interessante o livro, O Passado e o Futuro daquilo que nos faz humanos. E realmente é um passado e futuro. E tem um lance aqui no final que você fala de um primeiro, vamos dizer assim, que era um robô, mas era um boneco, que é um boneco que falava no século XVI. E a gente fica pensando que todo esse mundo de engenharia só foi no mundo moderno, mas o ser humano já está buscando encontrar semelhantes que façam que nem o ser humano desde o século quê? Não é desde o século XVI, até antes. Século XIII já tinha figuras robóticas. Pois é, como é que seriam essas figuras robóticas? Eu estava tentando imaginar que seriam equipamentos tipo os relógios antigos, eles se Exatamente. Quem construía os santos androides daquela época eram os relojoeiros. Era um mecanismo de relógio, que depois foram transferidos justamente para os relógios, né? Você vai na Alemanha hoje, até hoje tem aqueles carrilhões e os bonequinhos que se mexem, saem.
Só que nós temos algo que é de humanizar tudo, né? A gente tem a tendência a trazer tudo para o humano. Então, quando você vê um monge vestido de monge, fazendo o gesto de uma reza, e ainda se movimentando e caminhando, você começa a acreditar que ele tem as capacidades e as qualidades de um monge. E o rei Felipe de Espanha acreditou nisso, a ponto de que ele achava que o monge era capaz de agradecer a Deus pela salvação do filho dele que tinha sofrido um acidente. Isso no século XVI, né, gente? Isso no XVI. 1540 e poucos, né? Exatamente. Eu achei surpreendente isso, porque isso ficou tão moderno, né? A gente imaginar um boneco andando, se mexendo no século XVI dentro de uma corte, aquilo devia ser assim, quase como uma magia, né? Eu posso imaginar o furor que era. É um encantamento, né? Não é à toa essa palavra encantamento, né? Ela serve para as duas coisas. A gente fica encantado, mas é um encantamento também no sentido de enfeitiçar, né? A gente fica enfeitiçado por isso. E já tem hoje, né? Você sabe, estão vendendo no Japão já robôs de companhia, robôs que são que certas rezas, e as pessoas tomam aquilo como humano. Não, muitos recepcionistas, atendentes de restaurante, a gente está vendo coisas muito incríveis, inclusive na textura da pele, do cabelo, são coisas assim muito reais, né? Uhum. Muito reais. Agora, para você que escreveu esse livro, e você que se dedicou tanto a escrever sobre Jesus Cristo, Maria Madalena, Maria, né, que é um livro que eu tenho uma amiga que está lendo, encantada com esse livro, o que você tira de todo esse aprofundamento religioso que você fez em relação a esse aqui, a alma? Eu fico imaginando que se você voltou tanto para a religião e agora você está tanto vamos dizer assim, na ciência, que é quase uma ficção científica, né? Porque é um futuro que a gente está longe, mas que está se avizinhando. Como é que fica vamos dizer assim, o seu pensamento sobre o ser humano, né? Como é que fica a sua cabeça em relação a tudo isso, hein, Rodrigo? Eu me coloco como todas essas pessoas, né, de quem a gente vai falando, essas pessoas que viveram no século I, que viveram 20 mil anos atrás, eu me coloco como todas elas, todos os dias tentando entender o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que me trouxe para cá, se realmente existe alguma coisa depois ou não. Quando eu comecei a pesquisar sobre Jesus, sobre religião, 10 anos atrás, não era outra pergunta para mim, porque eu não precisava entender sobre religião, sobre a prática litúrgica, isso tudo eu conheço, a gente foi criado num país católico, cristão, né? Então não é isso que me movia. Agora, eu queria entender, primeiro, o que pensavam as pessoas no tempo de Jesus. O que elas acreditavam é o mesmo que as pessoas acreditam hoje? A gente sabe que é em parte, em outra não é. Quanto que houve de transformação? O que há de humano e qual é a possibilidade de haver algo divino nisso? Tem algo divino nisso ou é tudo humano? Essas são as questões que vão me colocando o tempo todo. E agora o livro Alma, eu acho que é um aprofundamento ainda maior, porque eu me coloco diante de diversas maneiras, diversas formas de pensamento, e ainda mais antigas, muito mais antigas do que o cristianismo e o judaísmo. E primeiro você vê semelhanças impressionantes, né, entre o pensamento de pessoas de 5, 10 mil anos atrás e as de hoje. Depois você vê também como o ser humano desconstruiu ideias que faziam sentido. Por exemplo, eu cito no livro Lucrécio, que era um poeta de 2 mil anos atrás. Ele foi ridicularizado, ele foi proibido, mas ele já falava em átomos. Ele já imaginava os nossos neurônios, já imaginava as conexões entre os nossos neurônios. Então, assim, tem um interesse amplo pela nossa existência, né? Eu acho que é isso que me move. A minha ficção, o Imortal, também questiona a existência e é um personagem que está em busca de se compreender e de entender a própria existência, e ele atravessa a história da humanidade. No fundo, a gente volta sempre à mesma pergunta, né? A questão existencial. Por que é que nós existimos? Por que é que nós estamos aqui? O que é que nos forma?
O que a gente está fazendo aqui? Da onde a gente É veio, para onde a isso. gente vai? Eterna E pergunta. e a conclusão maior que eu chego de tudo isso, e pode soar dura para algumas pessoas, nós somos mais do que animais sociais, como disse Aristóteles, nós somos seres que ficcionam. Como o caso do monge androide, né, que era o robozinho do rei de 500 anos atrás, que ele foi transformado num santo verdadeiro. A gente está o tempo todo criando ficções, a gente tem necessidade de ficcionar. Então, quando eu vejo o profeta do Vale do Silício vendendo facilidades, dizendo que vai ser holograma daqui a pouco, que vai ter transplante de consciência, eu vejo nossa capacidade também de acreditar em ficções. E me coloco o tempo todo o que é ficção e o que é a realidade. O que a gente pode palpar e provar de alguma maneira aceitável cientificamente e o que é só crença. Agora, eu não pretendo, de novo, enfrentar crenças, destruir crenças, porque isso também não faz sentido. A gente só sobreviveu na floresta porque a gente acreditou no mesmo Deus. Foi assim que a gente se uniu na floresta. Depois a gente acreditou que vivia no mesmo país, porque a gente falava a mesma língua. E essas ficções foram nos protegendo e criando grupos que ficaram mais fortes, e assim a gente ganhou na floresta, a gente venceu na floresta. Então, de novo, eu me interesso para entender e continuo tentando entender, primeiro, a nossa história, porque eu acho que a gente precisa conhecer a história. A gente não pode viver preso num país que tem um presidente energúmeno, que ignora a própria história. A gente não pode viver acreditando que a vida é isso, que a vida é discutir PT e Bolsonaro, se o Lula vai voltar ou não, porque isso não é a vida. A gente tem que voltar e olhar. Vem cá, o que nos faz estar aqui? O que nos interessa viver? É isso? Para ficar discutindo isso o dia inteiro? Esse é o motivo de eu viver? Falar de pessoas estúpidas, normalmente, muitas delas? Essa pessoa é que faz o meu dia ser feliz ou triste? Isso me interessa pouco, sabe? Isso é pequeno. Eu me interesso pela política porque isso afeta nossas vidas. E a gente precisa passar dele. Eu não sei o que vem depois e nem quero saber ainda porque está cedo. Mas não é só isso a vida. A gente não pode parar de viver para viver o momento trágico que o mundo vive, com Trump saindo aqui dos Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos. Você achou que eu estava na França? Eu estou nos Estados Achei que Unidos. você estava na França. Então, assim, eu acho que assim, eu quero continuar vendo significado nas coisas. Não acho que a gente deve se deixar levar apenas pelas frivolidades do dia. É interessante, importante a gente se envolver na política, tem que ter posição, tem que se posicionar e defender aquilo que acredita, mas não posso parar a vida e nem posso deixar de pensar aquilo que o ser humano sempre pensou. A nossa existência sendo a coisa mais importante que a gente tem. É verdade. Rodrigo, olha, eu quero te agradecer muito, foi muito interessantíssimo. Quero mostrar aqui o seu livro de novo, Alma. Vou acabar de ler, porque eu recebi ele, não tive tempo de acabar de Mas ler. você já chegou no Frei Android e você já está quase no final. Mas eu faço uma leitura... Porque foi pouco tempo, né? Não teve muito tempo. Não teve, mas o livro é incrível, acho que é uma viagem através do planeta e da existência. Então, eu quero te agradecer muito. Eu que te agradeço. Sucesso no livro. Sempre uma alegria, uma honra conversar com você. Obrigada, Rodrigo. Sucesso também para esse livro, como os outros todos que você escreveu. Maravilha, tá bom? Beijo, obrigado. Para você também. Grande. Então, tchau, gente. Gente, olha aí. Livro Alma é uma viagem. Vocês podem ler que vocês vão ficar inacreditavelmente curiosos e atentos a essa nova realidade. Quero dizer para vocês que eu estou fazendo agora podcast, tá no Spotify, ontem, hoje e amanhã, o que acontece no presente, no passado afeta o presente e transforma o futuro. São entrevistas ótimas de pensadores que estão pensando o nosso planeta. E convido a vocês também para assinarem um link que eu vou postar agora na próxima postagem sobre uma carta aberta de várias mulheres para organismos internacionais em defesa das mulheres e crianças afegãs. Eu faço parte desse grupo e eu convido vocês todos a assinarem também. Tá? Quem quiser fazer parte dessa defesa dessas vítimas que estão acontecendo
no Afeganistão. Uma boa noite para vocês e a gente se vê numa próxima live. Até logo.